de estar aqui com os irmãos nessa noite, a oportunidade de poder também cear com o pastor Reginaldo e todos que fazem o Campo Jardim Planalto. O nosso ministério, o Ministério de Madureira, é um ministério híbrido, onde há coesão entre os campos que estão espalhados no nosso estado. E eu tenho a alegria de poder compartilhar nessa noite da ceia do Senhor, que é algo que foi sacramentado, foi pelo próprio Cristo instituído, e nós não podemos estar no grupo de ceia brincando e nem tampouco com palavras que não tenha verdade nelas. Não que nos outros cultos nós não tenhamos verdade, nós temos que andar na verdade sempre em todo o tempo. Mas este culto em particular é um culto que eu e você precisamos entender o peso que representa este momento. Nós não vamos comer apenas um pedaço de pão, nós não vamos beber apenas um cálice com um vinho, um suco de uva. Não, nós vamos participar do corpo e do sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Então quero aqui registrar minha gratidão a Deus pela vida do vosso pastor, pelo pastor Reginaldo, pela essa igreja. Eu queria poder ter trazido mais obreiros conosco, mas hoje eu convidei apenas os obreiros aqui dessa região, e eu quero registrar minha gratidão também aos nossos obreiros que dirigem nossas congregações, o pastor Hernandes, que dirige ali no bairro da Santa Cruz, que é o meu segundo vice, o evangelista Heraldo, que dirige ali no Paulo VI, o evangelista Valdemar, que dirige em Tibre Fábrica, o presbítero Gessé, que dirige no Final do Negreiro, o presbítero Jacinto, que dirige aqui em Nova Esperança. E grato a Deus por entender que Deus, Ele é bom e a sua misericórdia se estende de geração a geração. Amém? Eu sei, eu já pastorei a igreja já vai fazer 15 anos. E eu sei que em culto de Santa Ceia o pastor fica naquela preocupação de encaixar todo mundo e dentro daquele horário. Então eu não vou me estender em razão da hora, porque o relógio da igreja são 3:09. Eu prometo aos irmãos que vou ser o mais rápido possível, até porque o que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, Deus me deu quando eu sentei aqui no culto, foi falar sobre um tema: humildade. Você pode repetir comigo? Mais uma vez? Pronto. Humildade é diferente de qualquer outro conceito que muitos propagam, que está ligado a um conceito de humilhação, está ligado ao conceito de detratar a pessoa, desprezar alguém. Humildade está ligado à capacidade do indivíduo de poder simplesmente entender que ele mesmo, em muitos momentos, terá limitações. O meu braço, o seu braço, ele pode ser roliço. O meu bolso, o seu bolso, ele pode ser profundo. O meu intelecto, o seu intelecto, ele pode ser amplo. Porém, nós nunca poderemos deixar de entender que somos limitados. O grande é Deus, o poderoso é Deus, quem tem é Deus, quem faz é Deus, quem manda é Deus, quem dá é Deus. Ele tem todas as coisas. Nós somos servos dele. E quando entendemos que somos servos do Senhor, nós caminhamos dentro da consciência de que eu e você precisamos que a cada passo que venhamos dar, tenhamos a permissão de Deus. Não é porque eu estou fazendo isso ou aquilo que Deus está me permitindo fazer. Existe a vontade permissiva do Senhor e a vontade diretiva de Deus. Na vontade permissiva, Deus permitiu que Jonas fosse para um lugar chamado Tarsis. Mas na vontade diretiva, Deus convocou a Jonas para que ele fosse para o lugar que ele tinha destinado. E nós conhecemos muito bem, porque eu estou falando para uma igreja que é bem doutrinada, e tem um pastor que é a doutrina. Nós conhecemos muito bem o texto de Jonas, aonde
para as igrejas como se estivesse caminhando para a casa lotérica, atrás do bilhete premiado, atrás da conquista pessoal. Me permita dizer com todo respeito, nós, por inúmeras vezes, nos comportamos. Quando eu digo nós, eu estou tratando da igreja em caráter universal. Não estou tratando da IURD não, viu? Estou tratando da igreja em caráter universal. Eu, você e outras denominações. Entenda bem, por inúmeras vezes, nós nos comportamos com uma conduta que, penso eu, à luz da Bíblia, que Deus tem simplesmente reprovado. Sabe por quê? O nosso louvor é de uma entrega, a nossa adoração é uma expressão de rendimento ou render-se ao Senhor, o nosso vocabulário é céu, mas as nossas atitudes é terra. Quando a gente bota o joelho no chão, eu tenho 33 anos de idade. Na minha adolescência, eu desejava trabalhar na obra do Senhor. Hoje, lá na nossa igreja, e eu acho que lá aqui também não é diferente, existem muitos que na adolescência estão preocupados, com todo respeito à juventude que aqui estão preocupados em conquistar, em ter, em possuir. Não é errado ter, não é errado possuir, mas a gente tem que aprender a medida do ter e a medida do possuir. As pessoas põem o joelho no chão, sabe por quê hoje, irmão? Não é pedir batismo do Espírito Santo. As pessoas não põem o joelho no chão para pedir dons espirituais. As pessoas não põem mais o joelho no chão para dizer, Senhor, revela-te a mim. As pessoas não põem mais o joelho no chão para dizer, eu quero ser um grande homem de Deus na tua presença para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Sabe o que as pessoas fazem quando põem o joelho no chão? Jesus, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu estaria sendo hipócrita porque meu carro está aí na frente. Se eu estaria sendo hipócrita se eu dissesse que ter não é algo bom. Ter um bom carro, tenha. Ter uma boa casa, tenha. Mas tenha limite naquilo que você tem. E entenda que tudo aquilo que está aqui vai ficar. Vai ficar. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e a sua alma ir para o inferno? Deus não te chamou para fazer tesouros na terra. Deus não te chamou para granjear bens nesta terra. Se Deus tiver, administre corretamente, mas não fuja da vontade de Deus na sua vida. Vontade permissiva. Deus permite que Jonas vá. Senhora, vá. Pega o navio e vai para Tarsis. Vontade negativa. Deus coloca um peixe, um grande peixe, no caminho de Jonas. E Deus coloca Jonas dentro do ventre desse peixe. E Deus ainda leva Jonas ao fundo do abismo. E lá no fundo do abismo, Jonas se lembra do que Deus falou com ele. Não queira ter que passar pelo que Jonas passou para você lembrar daquilo que Deus tem na sua vida. Eu me preocupo diariamente. Eu me preocupo com frequência quando eu chego em casa, ao final de cada culto, ao final de cada programação, ao final de cada atividade que realizamos, eu pergunto a mim mesmo, Senhor, aonde eu posso melhorar? Senhor, aonde eu posso dar mais? Senhor, me ajude para que eu possa fazer mais, porque eu sei que existe uma leva muito grande de almas que estão caminhando para o inferno. E sabe a quem o Senhor cobrará o sangue dessas vidas? Aqui, ó, na minha, na sua mão. Ele vai cobrar de mim e de você. O escritor do livro de Eclesiastes, o rei Salomão diz no capítulo 3: há tempo para todas as coisas, debaixo do céu e em cima da terra. Perceba que ele está falando de algo que está dentro do
Senhor. Quando Jonas entendeu isso, já era tarde, ele estava no ventre do peixe. E a Bíblia diz que Jonas faz uma oração, e não me pergunte como, mas Deus falou, porque ele tem todos os vernáculos que a terra possua. Ele falou àquele grande peixe, e ele deu a ordem àquele grande peixe, e aquele grande peixe ouviu a ordem do Senhor e vomitou Jonas na praia. E a Bíblia diz que Jonas vai, e no prazo de 3 dias, Jonas prega o Evangelho para a cidade de Nínive. Jonas anuncia a palavra que Deus tinha para dar àqueles que lá estavam. E aqui, em rápidas palavras, eu me dirijo a você, para que a gente avalie qual foi a postura da cidade de Nínive. Qual foi o comportamento daqueles que lá residiam? Primeiro, foi ouvindo a palavra do Senhor. O profeta falou e não houve resistência à voz de Deus. Diferentemente de hoje, né? Porque o que o profeta foi dizer aos ninivitas não foi dizer: vocês vão ter em abundância muitos carros, muitas casas, muito isso, muito aquilo. Não. O profeta foi levar uma palavra de juízo da parte de Deus aos ninivitas, uma palavra de morte àquela cidade por causa do seu pecado. Mas a Bíblia diz que o rei daquela cidade e os moradores que lá estavam, obedecendo a ordem do rei, eles tiveram um ato que promoveu a humildade. A Bíblia diz que Deus não resiste ao soberbo, aquele que tem um coração fechado, aquele que acha que é, que pode, que tem, que faz. A esse Deus resiste. A esse Deus resiste. Mas ao quebrantado de coração, aquele que tem consciência de que se não for a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, ele não chega a lugar nenhum. A estes Deus não resiste, e para estes Deus se dirige. A tua postura, escuta isso aqui. Eu falo com o homem de Deus ao teu coração. A tua postura muda os decretos de Deus. Qual é a postura que você terá daqui para frente? Qual é a postura que você terá daqui para frente? O seu posicionamento muda os decretos de Deus. Decreto é algo muito forte. Falou Deus, não há nada e ninguém que possa invalidar aquilo que ele fala. Porém, você tem a capacidade de fazer com que Deus simplesmente mude a decisão. Olha o poder que Deus nos confere, irmãos. A nossa atitude vai fazer com que Deus mude a decisão dele sobre nós, tanto para o bem quanto para o mal. Aquela cidade, o rei daquela cidade passou um decreto para todos que lá estavam e disse: olha, ninguém come, ninguém bebe, todo mundo se veste de pano de saco, todo mundo joga cinza sobre si, até os animais não vai comer nem vai beber, até que Deus mude a nossa sorte. E Deus ouve a oração de um pecador arrependido. Nós estamos diante da mesa da ceia do Senhor. Sabe qual a diferença entre nós e aqueles que lá estão fora? É porque nós somos pecador confesso. Eu confesso os meus pecados ao Senhor e reconheço que Ele é o único que pode perdoá-los. Eu confesso as minhas atitudes que desagradam a Deus e Ele tem poder para perdoar. Nesta noite nós chegamos à mesa do Senhor para comer do pão e beber do vinho.
ele viu um profeta. Eu não sei se o profeta que lhe alcançou por salvação foi João, foi José, foi Maria, não sei se foi o pastor, se foi fulano, se foi ciclano, mas alguém falou o evangelho para você, e quando o evangelho chegou ao teu coração, houve quebrantamento, houve arrependimento, houve conscientização de que não há salvação fora do Senhor Jesus. E assim você fez. Jonas pregou, o povo mudou. E nesta noite Deus manda lhe dizer em alto e bom som: reavalie os seus conceitos, reavalie aonde está empenhado o seu coração, porque aonde estiver o vosso coração, aonde estiver a vossa atenção, aonde estiver o vosso olhar, ali também estará a vossa vida. A Bíblia diz claramente: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem consome, mas ajuntais tesouro no céu, onde a traça e o ferrugem não consome, aonde o ladrão não pode roubar e não pode minar. Não, junte tesouros dos céus. Ah, pastor, nós vivemos hoje num tempo de prosperidade. Todo mundo fala, todo mundo prega e todo mundo quer viver na prosperidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa: tem pessoas que Deus tem que manter no conta-gota. Sabe por quê? Porque se tirar no conta-gota, ele se desliga, vai para o mundo. Tem pessoas que não têm estrutura de botar R$10 a mais no bolso, porque senão se desliga. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: se Deus quiser lhe enriquecer até no deserto, Ele traz para você. Ele não precisa de ajuda. Não quero ajudar a Deus. Não quero achar que você vai fazer alguma coisa para Deus cumprir a promessa dele e lhe enriquecer. Se Deus quiser lhe enriquecer, irmão, você pode vender cocada na rua, mas Deus vai trazer prosperidade para a tua vida através da cocada. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: também se Deus quiser manter você no conta-gota, acerte, sabe por quê? Melhor ir para o céu, lixo no bolso, do que ir para o inferno, cheio de dinheiro. A igreja tem uma irmãzinha, a irmã Antônia, de 90 anos de idade. É a mais velhinha da igreja. E eu sempre que posso converso com ela. E eu sempre gosto de usar ela como referência. Às vezes a gente é novo, cheio de força, cheio de vigor, e a gente esquece que a velha está ali na frente. Se aproxima aí de uma pessoa de cabelo branco e pergunta a ela se demorou para chegar. A resposta é não. Um dia eu cheirava leite e hoje a coisa está diferente. A velhice vem, irmão. Tem a terceira idade, mas eu não ouvi falar da quarta idade. Tem a velhice, mas eu não ouvi falar de uma idade após a velhice. Agora eu ouvi falar que a vida do homem representa 70 anos, e que passa disso é cansaço e fadiga. E eu ouvi falar na Bíblia que existe um céu de glória aguardando aqueles que são fiéis. A eternidade não representa 70 anos.
aqui em você, do idólatra, da prostituta, do drogado. Deus não vai cobrar desses que o evangelho seja pregado. Sabe de quem ele vai cobrar? Aqui, ó. Se tivesse um espelho agora, eu lhe convidaria para olhar para o espelho e você viria a quem ele vai cobrar. Ele vai cobrar de mim e de você. Não se preocupe, irmão, com o que há neste mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não é o amor de Daniel, não é o amor de Reginaldo, não é o amor de João, não é o amor de José, não é o amor de Maria, não, o amor do Pai não está. Eu quero finalizar aqui dizendo para você, usando aí dos 20 minutos. O pastor me deixou voltar, mas eu quero terminar aqui com esses 20 minutos. Deixa eu dizer aqui uma coisa a você, em nome de Jesus. Escute. A postura daquela cidade mudou o decreto de Deus. Deus deu um decreto à cidade, mas a postura daquela cidade sensibilizou o coração de Deus. Agora entenda uma coisa: não é orar por orar. Eu sei que tem homens e mulheres de Deus aqui que oram muito. A minha oração, ela representa 1 hora por dia. Eu oro pouco. Dizer para vocês que eu vivo orando de joelho no chão, eu estaria mentindo. Mas o detalhe não é orar muito. Não é por muito pedir, por muito falar. Sabe qual é o diferencial? É que quando você vai orar, aquele a quem você está orando conhece o teu passado, está vendo a verdade das tuas palavras no presente e vai ver as intenções do teu futuro. Não adianta eu botar o joelho no chão e dizer: Jesus, eu vou fazer. Só que Jesus sabe. Não vai fazer coisa nenhuma, rapaz. Jesus, eu vou tomar providência nessa situação da minha vida. Jesus sabe. Não vai não. Não adianta você dizer que vai sem que haja verdade nas suas palavras. Sabe por que aquele povo de Nínive vivia o decreto de Deus mudar? É porque havia sinceridade nas palavras. Quando você orar, ore com verdade. E sabe qual é a maior oração? Aquela que muda caráter. A oração que muda caráter é a oração que sai da alma. É a verdadeira oração. Que tipo de caráter o senhor está falando, pastor? Eu estou falando do caráter que revela os frutos do Espírito. Eu estou falando de caráter que vai mover você em direção a uma nova postura. Eu não conheço, irmãos. Se alguém conhecer, por favor, me apresente. Alguém que aceitou Jesus e continuou na lama. Pode até ter gente dentro da minha igreja, dentro desta igreja, dentro de qualquer outra igreja, que vive dentro da igreja, traz dízimo para a igreja, oferta na igreja, participa do culto da igreja, mas a vida é um cambalacho lá fora. Pode até ter na minha igreja, nesta e qualquer outra. Mas quando há mudança de caráter, aí você vê a diferença entre quem serve a Deus e quem não sabe. Graças a Deus por esta palavra maravilhosa. Amém, meus irmãos? Nós vamos ficar de pé. Vamos pedir ao pastor Fernando para fazer a leitura da ceia.